Olá, pessoal, tudo bem? Agora iremos ter aqui, né, a nossa segunda aula ainda, dando continuação para compreensão e interpretação de texto. Na aula passada, nós falamos sobre textos literários, que são textos o quê? Ligados ali à literatura, à fantasia, à poesia, né? Que são textos que vão ser conotativos, ou seja, vão ter linguagens ali, né? Com vários significados. Nós vamos trabalhar dentro deles as metáforas, né? As figuras de linguagem. Então, é um texto bem tranquilo. E, sendo assim, nós temos um não literário, que vai ser totalmente o contrário, tá, pessoal, do texto literário lá. Por quê? O não literário, ele já vai ter o quê? Um sentido, né, de linguagem denotativa, ou seja, o sentido da linguagem de verdade mesmo. E o objetivo principal dele é explicar, esclarecer ou informar algo. Então, é ali aquela notícia do jornal, né? É um artigo, um editorial, e ele é claro e objetivo para que o leitor não tenha dúvidas, né, ou interprete errado ali as informações. Então, ele vai ser tudo o contrário do texto não literário. Ele vai ser objetivo, ele vai ser explicativo, ele vai ter informação, linguagem notativa, ou seja, o sentido literal ali, o sentido verdadeiro mesmo, não vai depender do contexto para que a gente possa compreender. Então, ele é bem mais fácil. Então, a função dele principal, vocês vão lembrar disso, é referencial, ou seja, transmitir informações objetivas. Então, dentro da linguagem ali, das funções da linguagem, ele vai ser referencial. Olha o exemplo. O autor do texto ele vai ser imparcial e objetivo para que o leitor tenha uma única interpretação do texto para analisar. É necessária a comprovação e conhecimento dos fatos. Então, nós vamos ter os artigos de jornais, livros didáticos, dicionários, anúncios publicitários, receitas, manuais, revistas, anúncios e etc. Outra coisa muito importante para aprender a interpretar ou compreender um texto é a leitura constante de textos literários e não literários, mas com uma visão mais crítica, observando a estrutura do texto e a linguagem utilizada pelo autor para você poder diferenciar se é não literário ou literário, ok? Aqui, olha, presta atenção, nós vamos ter o gênero épico. Por quê? Ele engloba textos narrativos caracterizados pela presença de um herói e suas ações fora do comum. A origem desse gênero literário está na antiguidade. O gênero lírico é basicamente poesia, ou seja, tem por foco os sentimentos, porém é mais do que uma tentativa de relatar algo. O propósito é despertar sentimentos, contudo, nem sempre são sentimentos positivos. É possível encontrar textos de gênero lírico com expressando emoções de raiva, ódio, fúria, entre outros. Então, aqui, dos não literários, nós já temos aqui o gênero épico e o gênero lírico, tá vendo? Eles vão ter essa fase não literária ali, vai ter a subjetividade, vai mostrar os sentimentos, tudo isso, tá? Nós também temos os gêneros dramático ou teatral, que faz parte de um dos três gêneros literários, ao lado do gênero lírico e épico, tá? Então, nós vamos ter esses três. O dramático é um tipo de gênero literário que também é chamado de teatral, né? Ali onde a pessoa ali vai fazer o drama e tudo aquilo ali, aquela encenação, ação, diálogo e tudo aquilo, ok? Olha o exemplo aqui agora de um texto. Ó, o medo, a ansiedade e as suas perturbações. Diversos rótulos verbais são utilizados para descrever um estado emocional desagradável de apreensão ou tensão acompanhado por sintomas de ativação fisiológica. Como, por exemplo, palpitações, dificuldades em respirar, tonturas, suores, sensação de calor e frio, tremores desencadeados por uma ameaça real antecipada. Aí, Batista, em 88. Medo e ansiedade são os descritores mais utilizados tanto na linguagem do dia a dia como na literatura psicológica. Tá vendo aqui? O texto literário ele tem a intenção de realmente informar o leitor, de explicar algo, né? Olha aqui em relação à continuação, ó. O termo angústia é cada vez menos utilizado, tá vendo? Então, aqui ele está explicando o que seria esse termo angústia. Enquanto que, principalmente após a publicação da terceira edição do Manual de Classificação e Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, o termo pânico tem vindo a ser utilizado cada vez mais frequentemente. Apesar de medo e ansiedade serem muitas vezes considerados sinônimos, a presença ou ausência de estímulos desencadeadores externos e o comportamento de evitação costumam ter as características que se utilizam para diferenciar os dois estados, né? Aí ele está explicando ali sobre o pânico, né? E aí, ou seja, por quê? Eles vão ser considerados ali sinônimos, né? A presença ou a ausência de estímulos, ou seja, o pânico e a angústia, né? E ele continua. Então, você pode ver que o tempo todo está explicando.
Ó, considerando a finalidade comunicativa do texto, pode-se afirmar que trata-se de um texto não literário com o objetivo de entreter o leitor, mas ele tem a forma de entretenimento? Não. Quem vai ter isso é o texto literário, tá, pessoal? O texto não literário, ele não tem forma de entretenimento, tá? Trata-se de um texto literário cujo objetivo é narrar uma história, está narrando uma história? Também não, né? Trata-se de um texto não literário cujo objetivo é fornecer uma informação ao leitor? Perfeito, aqui está o nosso gabarito, letra C. Trata-se de um texto informativo, portanto, carregado de linguagem subjetiva e pessoal? Aqui, e enganar o candidato, porque tem a palavrinha subjetivo. Subjetivo é que vai ter emoções, tá? Não é de forma objetiva e clara. Então, seria o nosso gabarito, a letra C. O não literário, pessoal, dá informações de forma literal, ou seja, compreensivo, claro e direto. Por ser um texto direto e claro, não há necessidade de ser interpretado. Ele vai ser ali a linguagem da terceira pessoa, objetivo, vai ter função utilitária, ele vai servir para alguma coisa, ele vai ser útil. Tem uma única interpretação, não vai ter várias. É uma linguagem objetiva, clara e pessoal, e seu objetivo final ali é informar, convencer ou explicar. E seu sentido denotativo, vocês vão lembrar que o denotativo vem de verdade. Ele começa com denotativo, de verdade. E o conotativo com mentira, começa com C, com mentira. Ou seja, sentido figurado, tranquilo? Denotativo de verdade, sentido do dicionário, conotativo com mentira, sentido figurado. É isso, então. E agora eu espero, né, que vocês tenham aprendido. Faça a revisão desses dois conteúdos e treinem bastante para vocês poderem ali fazer o nosso simulado. Até a próxima aula.